Filosofia do Direito. 1. Sistema jurídico. Primeiro, lacunas. Pode haver lacuna na lei, mas não no direito. Nas palavras de Miguel Reale, não há de se confundir ordenamento legal e ordenamento jurídico, não podendo o primeiro deixar de ter casos omissos, enquanto o segundo, sendo o sistema de normas em sua plena atualização, não pode ter lacunas e deve ser considerado em seu todo vigente e eficaz. Quando há lacuna na lei, o juiz recorre à analogia. Analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Isso sem falar da doutrina, da jurisprudência e do direito comparado. Integração e interpretação não se confundem. Há duas diferenças importantes. 1. A interpretação é sempre necessária. A integração só tem razão em caso de vazio normativo. 2. A interpretação atua dentro do campo normativo. A integração vai buscar resposta em outras fontes do direito, justamente pela ausência de lei específica a reger a hipótese. Segundo, tipos de lacunas no direito: próprias ou normativas. As lacunas próprias ocorrem quando não há uma norma legal específica que regule uma situação ou questão particular. Isso pode resultar em incerteza sobre como aplicar o direito a um caso específico. Exemplo prático: suponhamos que um país tenha leis detalhadas sobre questões de propriedade intelectual, mas não tenha regulamentações claras para lidar com a proteção legal de invenções criadas por inteligência artificial. Aqui existe uma lacuna normativa, pois a lei existente não abrange essa situação específica. Ontológicas ou fáticas. As lacunas ontológicas ocorrem quando a própria realidade não se encaixa facilmente nas categorias ou termos estabelecidos pela lei, tornando difícil a aplicação direta do direito existente a uma situação concreta. Exemplo prático: suponhamos que um país tenha leis de trânsito que regulamentam o uso de veículos terrestres, mas não especifica como aplicar essas leis a veículos autônomos, sem motorista.
Como os veículos autônomos não se encaixam facilmente nas categorias tradicionais de veículos, surge uma lacuna ontológica, ideológicas ou axiológica. Ideia de lei injusta. Bobbio dá especial atenção às lacunas ideológicas, que ele chama, tal como na classificação acima, de impróprias. Trata-se, como visto, de lacunas que surgem ao se comparar o ordenamento jurídico como ele é com o que ele deveria ser, ou com como ele deveria ser, isto é, com uma representação ideal do ordenamento jurídico. Logo, há lacuna do ponto de vista axiológico, e não necessariamente do direito posto. Cuida, portanto, não de simples ausência de solução ou de norma, mas da ausência da solução justa ou da norma ideal para o caso concreto. Exemplo prático. Suponhamos que um país tenha leis que criminalizam o uso recreativo da maconha, mas a opinião pública tenha evoluído para aceitar seu uso moderado. Nesse caso, pode haver uma lacuna axiológica, pois a lei não reflete mais os valores e atitudes da sociedade. Terceiro, fontes. Norma sem sanção é conselho. As normas são imperativas, obrigatórias em vista da sanção. Mas cuidado! A norma pode estar prevista na própria norma ou extraída do sistema como um todo. Classificação das leis quanto à imperatividade. Imperatividade absoluta. Afirmativas e negativas. Imperatividade relativa. Permissiva, supletiva, impositiva, integrativa, remissiva e interpretativa. Não é qualquer comportamento habitual que pode ser considerado um costume. Fonte do direito. Há dois requisitos. O primeiro é o objetivo, a prática constante e reiterada no tempo, isto é, a continuidade, uniformidade e diuturnidade do comportamento. Já o requisito subjetivo é a crença na obrigatoriedade da conduta, opinio necessitatis. Os costumes podem ser contra legem, praeter legem ou secundum legem. O costume contra legem, costume negativo, é aquele contrário ao que dispõe a lei. Em outras palavras, a prática reiterada e constante em contraposição à norma, com a crença na impossibilidade de incidência da respectiva sanção. O costume negativo não tem força para afastar a norma do ordenamento jurídico. Só lei revoga a lei.
Analogia é um modo peculiar de interpretação, com aplicação a um caso não contemplado na lei, de norma prevista para hipótese distinta, mas semelhante. Seu fundamento é a igualdade jurídica para os mesmos fatos ou semelhantes o mesmo. Dois, hermenêutica. Quarto, norma jurídica. Norma jurídica é a regra de conduta bilateral. Por um lado, estabelece direitos e garantias, e por outro, impõe obrigações. Coercitiva tem o poder de se fazer cumprir à força, e que objetiva, em tese e em última instância, a realização da justiça. A estrutura da norma jurídica pode ser representada graficamente. Se o fato é, a consequência deve ser. Se a consequência não é, a sanção deve ser. Não escorregue em casca de banana. Norma é gênero, do qual são espécies as regras e os princípios. Quinto, Escola da Exegese. Norberto Bobbio. A lei não deve ser interpretada segundo a razão e os critérios valorativos daquele que deve aplicá-la, mas, ao contrário, este deve submeter-se completamente à razão expressa na própria lei. Distinção entre interpretação histórica e sociológica. Na interpretação histórica, o sentido é buscado na situação social existente à época em que a norma foi editada. Na interpretação sociológica, o sentido da norma é esclarecido levando em consideração a situação social atual, ao tempo da interpretação. Sexto, equidade. A equidade, no direito atual, aparece com três funções básicas: A. Substitutiva. B. Integrativa. C. Interpretativa. Na sua função substitutiva, atribui excepcionalmente poderes ao juiz para decidir com liberdade, afastando-se das normas legais e declarando a solução justa para o caso. Na sua função integrativa, a equidade constitui um instrumento posto, caso a caso, pela lei à disposição do juiz, para especificação em concreto dos elementos que a norma de direito não pode resolver em abstrato. Finalmente, em sua função interpretativa, busca estabelecer um sentido adequado
para regras ou cláusulas contratuais em conformidade com os critérios de igualdade e proporcionalidade. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Três. Justiça. Sétimo. Antiguidade. Aristóteles. Na justiça universal, a relação se dá entre um homem e todos os outros, de forma geral. Relação homem-sociedade. A justiça particular é aquela observada na relação entre duas pessoas. Os casos de descumprimento são voluntários. O agente visa a levar uma vantagem com prejuízo alheio. A justiça particular comporta subdivisão em comutativa e em distributiva. A justiça comutativa, corretiva ou reparadora é a que deve imperar nas relações privadas, entre pares ou iguais, caso em que os ganhos e perdas devem ser iguais. Chamamos isso de equidistância, o que quer dizer que a desigualdade de um não pode prevalecer sobre o outro. A justiça está na ética do meio termo. A justiça distributiva ou de cooperação, a qual envolve a repartição de bens e direitos pela sociedade, com aplicação proporcional da igualdade, para que cada um tenha benefícios e ônus de acordo com sua capacidade. A equidade é a última peça necessária para se completar a teoria aristotélica de justiça. Ela não é o justo segundo a lei, mas sim o justo no caso concreto, apesar da lei, tornando pleno o seu conteúdo. Oitavo. Antiguidade. Epicuristas. A justiça advém da ideia de que cada indivíduo deve buscar uma vida prazerosa, que não interfira na felicidade alheia. Com base na solidariedade, a justiça está em agir também pensando no outro. O que é justo ou injusto decorre de uma convenção entre os homens, na busca da felicidade individual e comum. Nono. Antiguidade. Estoicistas. Tudo à nossa volta é governado por leis naturais, que impõem coisas boas a serem desfrutadas e coisas ruins a serem aceitas sem contestação. Afinal, o homem é totalmente incapaz de alterá-las. A justiça, nesse modelo, nada tem a ver com convenções entre os homens, encontrando-se na sincronia com a reta razão, fonte do direito natural.
10º, antiguidade. O piano. Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu por direito. A máxima de Ulpiano condensa os princípios gerais que orbitavam na época. A. Não ofender, lesar ninguém. Pretensão negativa e ética como princípio de ordem social e condição de existência em sociedade. B. Viver honestamente. Generaliza o mandamento de justiça sob os enfoques de se viver de acordo com a reta razão e com os bons costumes, direito consuetudinário. C. Dar a cada um o que lhe pertence. Décimo primeiro, Idade Média. Santo Agostinho. Para que haja justiça, a lei positiva humana deve estar adequada à lei eterna, divina. A lei eterna é justa, universal e imutável, fundamento das demais leis. A lei humana é imperfeita, em que pese essencial como garantidora da ordem social. Décimo segundo, Idade Média. São Tomás de Aquino. A sociedade deve ser regida por um regime de leis, não por um conjunto de comando dos homens. Aquino admitiu uma ordem natural do mundo, abaixo da ordem divina. No ápice de tudo está a lei de Deus, lex eterna ou lex naturalis, que deve ser investigada pelos homens para a criação da lex positiva, que será mais ou menos justa conforme se aproximar da lei natural. Deus, lei eterna, razão, lei natural, adequação, lei humana, justiça. 1. Lei eterna, vinda diretamente de Deus para reger o universo. 2. Lei natural, tradução da lei divina para a linguagem dos homens, por meio do dom da razão, estabelecendo o código moral e ético, certo, errado, justo, injusto. 3. Lei humana, positiva, lei criada pelo homem para governar questões cotidianas e viabilizar o funcionamento das comunidades. Regulamenta e integra a lei natural. Décimo terceiro, modernidade. Immanuel Kant. Kant defende sua razão prática como um campo filosófico no qual é possível refletir sobre a ética, a moral, o direito e a política. É o campo reflexivo em que são buscadas
soluções para o agir de modo correto, justo, bom. Justiça é a liberdade de agir em conformidade com o imperativo categórico. Apenas as ações universalizáveis podem ser consideradas justas, boas, corretas. Décimo quarto, contemporaneidade. A tirania da maioria está agora incluída entre os males contra os quais a sociedade precisa estar sempre vigilante. John Stuart Mill. O governo eleito, em muitos casos, pode selecionar visões da maioria, que o elegeu ou que o reelegerá, e acabar oprimindo a minoria, fenômeno que podemos chamar, Mill assim chamava, de tirania da maioria, muito conhecido dentro do populismo. Jeremy Bentham, princípio da utilidade, busca dar a problemas de justiça uma solução capaz de trazer um resultado positivo para o maior número de pessoas possível. Maximização do bem-estar. Temos o utilitarismo. Maximalize o prazer. Minimize a dor. A ideia de justiça não se confunde com o sentimento do justo. O sentimento é intuitivo, cultivado desde os primeiros anos de vida e ampliado pelos valores culturais, sociais, religiosos adquiridos com o passar do tempo. Já a ideia é fruto de profunda reflexão em um raciocínio que conjuga a experiência com a razão. Esse é o âmbito principal da filosofia jurídica. Décimo quinto, atualidade. Amartya Sen. A abordagem de Sen à justiça é centrada nas capacidades das pessoas. Ele argumenta que a justiça deve ser avaliada com base nas oportunidades que as pessoas têm para alcançar seus objetivos e viver vidas significativas. Sen introduziu a ideia de abordagem das capacidades, que considera as liberdades e as habilidades de uma pessoa como elementos-chave da justiça. Para Sen, uma sociedade justa é aquela que expande as capacidades das pessoas e remove as barreiras que impedem o pleno desenvolvimento humano. Martha Nussbaum expandiu a abordagem das capacidades de Sen, identificando uma lista de capacidades centrais que todas as pessoas deveriam ter para levar vidas dignas. Essas capacidades incluem coisas como saúde, educação, participação política e conexões sociais. A perspectiva de Nussbaum destaca a importância não apenas das oportunidades individuais, mas também do ambiente social e político
que permite o florescimento humano. Iris Marion Young foi uma filósofa política que abordou a justiça de maneira mais complexa e inclusiva. Ela desenvolveu a teoria da justiça como responsabilidade, que enfatiza a importância de reconhecer as estruturas sociais que impedem a participação igualitária e o pleno exercício da cidadania. Young argumentava que a justiça requer a transformação dessas estruturas opressivas e a promoção de espaços de participação democrática para todos os membros da sociedade. Quatro. Correntes filosóficas. 16º. Justnaturalismo. Para os autores justnaturalistas, justiça é a observância dos direitos da natureza. Injustiça é a inobservância desses preceitos, mesmo que pela lei positiva. Não observado o direito natural, a lei humana e estatal pode ser fonte de injustiças. Indo mais fundo, a vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo simples fato de os homens terem feito leis. Ao contrário, foi pelo fato de a vida, a liberdade e a propriedade existirem antes é que os homens foram levados a fazer as leis. Frédéric Bastiat. Justnaturalismo cosmológico ou antigo. As leis naturais derivam do cosmos, sendo aplicáveis em todo o universo. Justnaturalismo teológico ou medieval, ou teônico. Os direitos naturais são estabelecidos por Deus. Justnaturalismo racionalista ou moderno. As leis naturais são inatas à condição do homem e reveladas pela razão. Décimo sétimo. Positivismo jurídico. Posiciona a norma como objeto único da ciência jurídica. O direito se funde com o poder, na medida em que se restringe ao conjunto de determinações estatais oficiais cogentes, dotadas de heteronomia. Não se caracteriza por qualquer pretensão especial de justiça, mas pela oficialidade. Admite-se o direito, em tese, injusto. Para o positivismo de Hans Kelsen, o direito comportaria qualquer conteúdo, não havendo, pois, limite ético para o legislador. Kelsen relativizou a importância da justiça ao afirmar que ela é, antes de tudo, uma característica possível, mas não necessária de uma ordem social.
18º. Pós-positivismo. Robert Alexy, Robert Dworkin e Gustav Redbrush estão entre os principais defensores do modelo pós-positivista, ao assentarem a existência de uma relação necessária entre direito e moral. A teoria jurídica deve oferecer critérios adequados, inclusive moralmente, para a resolução prática de problemas jurídicos. São características dos pós-positivismo. A. As fontes do direito não se resumem ao poder social, norma, englobando a moral, os ideais de justiça. B. Há uma interligação direta ou direta entre o direito, a moral, a filosofia e a política. C. A atividade jurídica deve se conformar com ideais éticos, morais e de justiça. D. Relevância dos casos difíceis, hard cases. E. Reabilitação dos princípios, que deixam de ser mera exortação e passam a ter força normativa. F. Busca um lugar teórico, para além do justnaturalismo e do positivismo. Terceira via.